te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus de misericórdia, que concedestes a Santa Dulce o dom de socorrer os necessitados nas ruas, nas suas enfermidades, dai-nos por seu exemplo o espírito de pobreza e a graça de vos servir com solicitude nossos irmãos sofredores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5, depois o versículo 10, depois o versículo de 12 a 14. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converteres e não tornardes como uma criança, não entrará no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vós parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa elas a 99 na montanha para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontra, ficará muito feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, a igreja faz memória de uma mulher muito importante na vida de fé, principalmente da igreja universal, sim, mas eu falo também por ser uma brasileira, que é Santa Dulce dos Pobres. Foi uma pessoa muito piedosa que deu a sua vida em prol daqueles mais necessitados, de uma forma muito especial as crianças e os doentes. Então hoje a igreja ela lembra, de Santa Dulce dos Pobres. Foi a primeira santa que nasceu no Brasil. E por isso então nos honra muito a nossa terra saber que teve uma pessoa
com tanta determinação que pode contribuir com a nossa vida de fé, trazendo para nós esse espírito de caridade, esse espírito de pobreza, esse espírito de entrega total mesmo em prol daqueles que mais necessitam. Então hoje nós rogamos a Deus pela história de vida que viveu Santa Dulce dos Pobres. E hoje, lá no céu, ela tem o poder e autoridade para interceder por todos aqueles que sofrem, nem só de uma forma muito especial no Brasil, mas creio que também em todo o mundo. E o Evangelho, amados, fala que os discípulos perguntam para Jesus quem é o maior no reino dos céus. Quer dizer, quem é o maior? A lógica do mundo, ela é diferente da lógica de Deus. A lógica do mundo, o grande é aquele que é maior. O maior é o maior. Na lógica de Deus, aquele que quer ser o maior, seja o mais pequeno, o mais simples, o mais humilde. É esse como Santa Dulce, que foi muito simples, dedicada, deu a sua vida por aqueles que estavam precisando, tinha necessidade. E aqui então a palavra de Deus fala que Jesus, ele colocou lá no meio deles uma criança. Por que ele colocou a criança? Porque a criança, ela, além de ser verdadeira, além de ser simples, a criança, ela é dependente. Então a criança, ela é dependente do adulto. A criança não sobrevive sem o cuidado de um adulto. E então também, assim somos nós, na nossa vida, nós também somos dependentes. E nós dependemos de Deus e dependemos de muitas coisas que Deus faz através de outras pessoas. Então, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade e colocamos a nossa vida a serviço do outro de uma forma bem simples, e Jesus aqui, ele coloca muito essa questão da criança, né, de cuidar desse pequenino, porque na verdade a criança, ela desenvolve aquilo que ela aprende, porque nós somos um ser. Imagina uma criança quando nasce totalmente dependente, ela não sobrevive, ela depende de cuidado dos outros e durante um grande tempo, né? Muito tempo. Você pode ver uma criança, para ela se tornar independente, ela vai muitos anos. E assim também somos nós. Quer dizer, então, aqui está o grande sentido. Quer dizer, como que nós formamos a um cidadão? Desde criança. Não dá para deixar ele ficar grande e depois ensinar, né? As escolhas que eles vão fazer quando tiver adulto são escolhas, para ser escolhas acertadas, precisa ser escolha de quem aprendeu realmente as verdades da vida. Então, precisa ter muito cuidado, né? Eu tenho até muita dó de criança quando ela não é bem tratada, porque aí cresce uma situação de revolta e aprende as coisas que são contrárias. E aí por isso então Jesus chama e fala da criança e fala que da simplicidade, da humildade e da dependência da criança, mas também do que o adulto que tem responsabilidade sobre elas precisa também ter muito cuidado para que ela possa crescer num ensinamento verdadeiro. E por que Jesus fala isso? Jesus fala isso porque Jesus, ele não quer perder ninguém. Então, quer dizer, aqui fala que para nós realmente conseguir o reino de Deus, nós precisamos nos converter e nos tornar como uma criança. É um grande desafio para a nossa natureza. Se converter, se não se converter e não tornar-se como uma criança, não entrará no reino dos céus. E muitas vezes a gente vê tanta arrogância, né? Tanto narizinho empinado. Então que Deus possa nos ajudar, porque aqui no final do Evangelho ele fala da ovelha perdida, porque ele não quer que se perca ninguém. Esse é o plano de Deus. E nós somos aqueles que têm que contribuir
e contribuir com muita simplicidade e humildade, reconhecendo a grandeza de Deus e a nossa necessidade dele, para que realmente nós possamos viver uma fé onde a graça de Deus ela seja benéfica para a nossa vida. Então que Deus possa nos ajudar, queridos irmãos e irmãs, nos convertermos e tornar-nos como uma criança. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.